Boa noite, professora. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu fazer uma apresentação aqui. Primeiro, eu queria dar boa noite para todo mundo que está entrando. A gente está dando início a mais uma conferência dessas lives que a gente tem feito aqui no WebConcib durante a quarentena. Eu troquei de fone. Já peço desculpa se tiver alguma música muito alta, porque, como eu disse à professora na teste, aqui no Rio de Janeiro, hoje está comemorando o dia de São Jorge. E é um santo que tem uma referência muito grande aqui no Rio. E é feriado, inclusive, e os vizinhos aqui não estão respeitando a quarentena, estão fazendo festa aqui na porta da minha casa. É, então eu já peço alguma desculpa, por isso eu estou usando esse fone hoje para tentar isolar ainda mais. Bom, dando início para dar mais tempo para a professora, eu vou apresentar. Hoje nós convidamos a professora Zonza Gomes, então eu já peço. Assim, obrigado pelo convite de pronto aceite. Ela foi adiantada, né? Ela já está sendo recomendada desde a primeira semana aqui nas lives. E a professora Zonza Gomes, ela é doutoranda em comunicação na UFG, mestre em comunicação também pela Federal de Goiás. Ela é pós-graduada em teoria e prática de formação do leitor pela UERGS, acho que é a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, graduada em letras pela ISAED e formada em biblioteconomia pela URGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul. Ela é pesquisadora do núcleo de pesquisa Narrativa da Diferença, Pindoba, Observatório Social da ABCIM e Observatório de Ações Afirmativas, CAAF-UFG. Também é capoeirista, eu adorei esse talento. E membro do coletivo Pretas Angoleiras de Goiás. Pesquisa narrativas negras, literatura marginal, oralidade, memória, ancestralidade, processos e letramentos, África e diáspora, relações étnico-raciais e de gênero, corporalidade e capoeira angolana. E o título da palestra sugerida foi Falas Insubmissas na Literatura. Então, professora, é com você. A gente faz aqueles 30 minutos, mais ou menos, e aí a gente Certo. vai para as perguntas. Já tem pergunta no box, inclusive, que já me informaram aqui a equipe. Tá bom? Então é com Então, queria você, muito professora. agradecer, queria primeiro agradecer, né, esse convite. Fico muito feliz também de saber que o meu nome já estava sendo falado aí, né, no meio, porque o reconhecimento dos nossos pares é o que mais importa para nós, né? Acho que a gente faz pesquisa e está na academia e a gente busca esse reconhecimento das nossas colegas, dos nossos colegas, e a gente busca também que a nossa pesquisa ela se torne algo popular, né? Que as pessoas que estão ao nosso redor, que não dominam essa linguagem técnica da nossa área, possa se apropriar disso a partir de momentos como esses, né? Como trocas, rodas de conversa. E queria parabenizar vocês por estarem aproveitando esse momento de expansão, né, dessas atividades nas redes sociais, né, essa utilização das tecnologias para fomentar a informação, né, enfim, então fico muito feliz pelo convite, parabenizo a iniciativa de vocês e muito feliz também com as pessoas que estão aí assistindo, então queria agradecer, né, por vocês estarem aqui com a gente. Então, né, dispenso apresentações, né, o Wallace já me apresentou. O que eu queria falar hoje, eu estou ouvindo a minha voz, né? Eu mesma estou me ouvindo. Acho que agora foi. Foi? Foi. Então, a proposta dessa conversa hoje, né, para ser uma coisa bem descontraída mesmo, eu estou aqui seguindo as recomendações das lives, estou com a minha xícara também, né? Cadê sua xícara, Wallace? Eu tô com a água aqui, a xícara não tem. Então, a ideia dessa conversa hoje, com essa proposta desse título, Falas Insubmissas, é justamente fazendo uma referência à pessoa que eu considero extremamente submissa, que é Conceição Evaristo, né? Ela tem uma obra que chama Insubmissas Lágrimas de Mulheres, daí eu tô aqui com os livros para recomendar, inclusive, né, hoje Dia Mundial do Livro, a gente já começa as recomendações, então tá aqui o livro para quem tiver interesse em saber, né, de onde veio essa referência.
E também trago a referência da minha dissertação, que foi defendida no mestrado, que tem como título também Falas Insubmissas, Memória e Comunicação na obra da escritora Conceição Evaristo, né? Foi minha dissertação de mestrado, que eu discuto Becos da Memória, né? Faço essa ponte entre a comunicação e a obra literária da Conceição Evaristo. Então, já deixo o agradecimento à minha orientadora, Luciane de Oliveira Dias, aqui da UFG, que orientou essa dissertação, e é um pouco sobre ela que eu vou desenvolver a conversa hoje. Então, o que é ser insubmissa, né? Quando a gente traz esse título Falas Insubmissas? É porque a gente quer trazer para dentro da discussão literária essa presença de pessoas negras, escritoras e escritores, que conseguem rasurar aquilo que a gente entende como cânone literário, né? O que é esse cânone? Esse cânone é branco, ele é heterossexual, é um cânone que tem um poder aquisitivo, né? Que estudou em escolas de referência, e nós não temos as figuras de público LGBTQI+, nós não temos negros, nós não temos mulheres dentro dessas representações desse cânone literário, né? Basta a gente olhar quem ocupou as cadeiras desse lugar, né? Então, essa escrita insubmissa, ela vem muito para trazer a figura da população negra, não como alguém visto, mas como alguém que se vê e que se representa a partir da escrita literária. Então, é a escrita do eu, não a escrita a partir do olhar do outro, né? Então, é eu, enquanto escritora, que escrevo as minhas próprias narrativas a partir das minhas vivências. Então, eu saio do lugar de objeto, né, de observação, que é aquilo que a gente tem, né, bem marcado na nossa memória do antropólogo, que historicamente tem esse lugar, infelizmente, né, a gente sabe que hoje tem sido desconstruído, mas aquele olhar do outro, né, aquela pessoa que chega e olha, e a partir daquilo que ela olhou, e ela vai comparar a partir dos seus valores civilizatórios, e ela vai dizer o que é melhor, o que é pior, ela vai hierarquizar esses indivíduos aí a partir da sua experiência de observador, né? Então, quando nós temos as pessoas negras produzindo a sua própria literatura, a gente vai ter uma posição de sujeito e não mais de objeto nessa produção literária. Né? Então, quando eu penso nesse termo, né, a rasura, né, rasurar esse cânone literário, não quer dizer que a população negra, que os escritores e escritoras negros e negras não tenham capacidade de produzir uma literatura aos moldes do que foi imposto pelo cânone literário. Pelo contrário, né? Todos têm esse potencial, mas o interessante dessa produção literária é justamente questionar esse modelo que foi imposto por esse cânone. Né? Então, é a possibilidade de questionar esse projeto literário que foi trazido, né, e fazer esse questionamento a partir de denúncias, a partir de ironia, que a gente vai ver também muito presente nas obras literárias, né, questionando esse modelo de literatura que foi importado e trazido para o Brasil como se fosse o único modelo possível de produção de literatura nacional, né. Então, esse modelo, né, de boa literatura vai ser questionado a partir do momento que nós temos os sujeitos negros produzindo a sua literatura, né, que vem a partir da sua vivência. Então, a gente vai lançar mão desse conceito de escrevivência, né, da Conceição Evaristo, que é aquela possibilidade de escrever aquilo que a gente vive. Né. Eu queria ler um trechinho, né, ler, na verdade, um conto de um livro da Conceição Evaristo, é um poema, né, desse livro aqui. Poemas de recordações, da Conceição Evaristo, porque ela vai, nesse poema que eu vou ler, ela vai justamente questionar esse cânone a partir do Drummond, né? Então ela vai dizer, no meio do caminho, deslizantes águas. Ela faz uma dedicatória, né? Ao Drummond, com licença, pois sei das pedras e também das águas das Gerais. Da advertência de Carlos, faço moucos meus ouvidos, e sigo com lágrimas águas, contornando a tamanha extensão da pedra. E tantas são as deslizantes águas, e são tantas as águas deslizantes, e deslizantes são as tantas águas. E águas, as deslizantes, são tantas, que nas bordas da áspera rocha encontra o escorregadio limo caminho. Tenho passagem, sigo a Senhora das Águas Serenas,
a senhora dos prantos profundos. Sigo os passos, passo a passo, e fundo outro caminho. Sigo os passos, passo a passo. Sigo e passo. As águas passam e as pedras ficam. Eu acho esse poema fenomenal, né? Porque ela vai fazer esse questionamento e vai dizer que, inclusive, as águas passam e as pedras ficam, ou seja, a população negra conseguiu criar um lugar de produção literária a partir do seu próprio lugar, sem uma necessidade de reprodução daquilo que foi tido como um modelo imposto pelo cânone literário, né? Então ela vai fazer essa brincadeira aí com o Drummond, né, e vai questionar logo esse tipo de produção literária. Wallace, você vai me dando time aí, né? Porque você sabe como é que a professora vai falando, a gente vai se empolgando, vai lembrando das histórias, né? Sim, não, pode ficar à vontade ainda, tem muito tempo. Tá certo. Então, essa escrita do vivido, né, aquilo que a gente entende por esse conceito que a Conceição Evaristo nos traz, ela abre uma possibilidade para que a população negra consiga se ver nessas obras, né, se ver refletido na prévia do livro Becos da Memória, ela escreve, né, escrevo às putas, aos bêbados, aos loucos, né, como se ela estivesse tendo essa possibilidade de dar voz a essas pessoas que historicamente tiveram a sua figura estereotipada na literatura brasileira, né, aquilo que a gente entende como a literatura branca brasileira mesmo, porque, de fato, quando a Dal Castanhe faz aquele levantamento sobre a publicação literária brasileira, ela vai chegar nesse perfil de escritor, né, esse perfil de escritor branco, heterossexual, que faz parte de uma elite brasileira, não só econômica, mas também uma elite literária, né? Então, essa escrita do vivido a gente também vai ver nas obras de Carolina Maria de Jesus, né? Que inclusive ganha alguns contos nesse livro mesmo, né? Poemas e Recordações. Se eu não me engano, são dois poemas que a Conceição Evaristo dedica a Carolina Maria de Jesus, justamente por reconhecê-la como essa pessoa que dá o primeiro passo para essa escrita do vivido. Se vocês acessarem, né, o diário de Conceição de Carolina Maria de Jesus, ela vai trazer, né, o cotidiano explícito, né, e uma lucidez. Ah, tu tem aí, né, Wallace? Eu tenho aqui também, mas não vou levantar para buscar, tá lá na minha biblioteca. Então ela vai trazer, né, com muita lucidez e muita crítica à sociedade, a esse sistema político, né, porque ela ouvia o rádio e ela conseguia entender como a economia influenciava no cotidiano dela, como ela tinha que trabalhar para sustentar, né, seus filhos. Então ela traz com muita lucidez isso que a Conceição Evaristo vai conceituar como escrevivência, né? Só faz sentido eu produzir a partir daquilo que eu vivo. Não faz sentido eu adotar um modelo literário que não representa a minha identidade, que não traz aquilo que eu sou, né? Que, pelo contrário, tem uma negação do ser negro e de toda a sua experiência diaspórica, né? Então, a partir disso, né, dessa denúncia, desse modelo canônico, tem essa possibilidade de criação de novos modelos e de inserção, né, de inscrever nessa história literária novos modelos de construção. Então a gente vai ter, por exemplo, na obra da Conceição Evaristo, a gente vai encontrar muitas palavras compostas, né? Ela vai ter lá o eu menina, homens vadios meninos, ela gosta muito desse jogo de palavras compostas para pensar inclusive em contrapontos, né? Esse homens vadios meninos vocês vão encontrar no livro Becos da Memória, né? Então ela traz muito essas palavras compostas. A gente também vai ter como característica uma forte presença da tradição oral. E quando eu falo isso, é um próprio projeto, né? É inserir valores civilizatórios que não são eurocêntricos, né? Pelo contrário, a oralidade, ela é um valor civilizatório africano, né? Então a gente tem muito aprende a partir da oralidade. E muitas vezes não é essa oralidade, como é que eu posso dizer, direcionada, né, para o ensinamento oral. Muitas vezes são aquelas histórias que a gente escuta lá na cozinha das nossas avós, né, aquela conversa lá de pé de orelha. Então ela vai trazer essa possibilidade de outras maneiras de buscar uma construção literária. Eu não vou precisar necessariamente ler clássicos da literatura, sendo que eu tenho uma griot na minha casa, né? Eu tenho pessoas anciãs
que me ensinam coisas dentro da minha vivência enquanto uma mulher negra, né? Dentro dessa produção também, a gente vai ter a afirmação de alguns lugares que eram tidos como lugares de não produção de saber, de não produção de conhecimento, e lugares que não são habitados por pessoas, né, que são destituídas então da sua humanidade. Que a gente vai ter o próprio Becos, né, Becos da Memória, trazendo esse lugar, né, o beco como um lugar de produção de conhecimento, um lugar que ganha vida, que tem humanidade a partir da presença desses corpos negros que estão nesse espaço, né. Aí eu queria também fazer uma referência ao Sérgio Vaz, né, toda essa publicação que a gente vai ter de literatura marginal, que ele também questiona esse lugar, ele questiona o que é centro e o que é margem, né, e ele questiona esses estereótipos construídos a partir de uma visão que se tem daquilo que seria marginal, periférico, né. Aí ele tem aquele poema, que acho que é bem conhecido de todo mundo, que chama Vida é Louca, eu vou ler para vocês. Esses dias tinha um moleque na quebrada com uma arma de quase 400 páginas na mão. Umas minas cheirando prosa, uns acendendo poesia. Um cara sem Nike no pé, indo para o trampo com os olhos vermelhos de tanto ler no ônibus. Uns tiozinho e umas tiazinhas no sarau enchendo a cara de poemas. Depois saíram vomitando versos na calçada. O tráfico de informação não para. Uns estão saindo algemado aos diplomas, depois de experimentarem umas pílulas de sabedoria. As famílias coniventes estão em êxtase. Esses vidas mansas estão esvaziando as cadeias e desempregando os datenas. A vida não é mesmo louca? Né? Então, esse poema do Sérgio Vaz, que eu também acho fenomenal, eu sou fã do trabalho que ele desenvolve nas periferias, né, com os saraus. E ele vai justamente fazer esse jogo, né, daquilo que a gente cria com o estereótipo, que a mídia faz questão de fortalecer como um estereótipo negativo, né, ou seja, aquele ser negro que vive na periferia, como se o único destino dessas pessoas seja se tornar bandido, enfim, ladrão, traficante. E ele vai fazer justamente ele vai brincar com a gente, né, no momento da leitura. Ele vai prever que nós vamos ler outra coisa, né? Essa arma de quase 400 páginas na mão, né? O que a gente imagina como uma arma na mão de um jovem negro? Né? E, na verdade, essa é a nossa arma, né? A produção e a possibilidade de acessar a literatura que impacta na nossa identidade. Então, o Sérgio Vaz, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Cidinha da Silva e N outras escritoras e escritores negros, o próprio Machado de Assis, que é tão questionado dentro da discussão da literatura, todos esses escritores, Lima Barreto, a gente pode trazer como possibilidades de escritas que trazem essa identidade negra, que denuncia essa literatura branca produzida e busca novos caminhos de produção literária. Então, é esse olhar de dentro, esse olhar que pode ser visto como marginal, se a gente for pensar um centro, né, canônico. Então, a partir do momento em que essa periferia questiona, a gente deixa de estar nesse lugar marginal. Pelo contrário, né, nós criamos o nosso próprio centro de produção literária a partir do momento que a gente cria as nossas próprias epistemologias negras, né, nosso pensar negro na produção literária. Essa literatura, então, construída na barra da saia das nossas avós, dentro dos terreiros, com essa influência do rap e do hip-hop, essa oralidade de denúncia, né? Quem ouve Racionais, quem ouve esse rap, esse hip-hop nacional, o samba, o próprio pagode, né? Quem aí não ouve, né, um Exalta na Quebrada gritando eu me apaixonei pela pessoa errada, né? Tudo isso é essa oralidade que constrói esse projeto literário que é tão acolhido e necessário e inclusive solicitado pela população negra. Nós queremos nos ver representados na literatura, assim como a gente exige também essa representação nas mídias, nos comerciais, nos filmes, toda essa produção audiovisual, o que a gente vai ter de música. A gente quer sim ouvir Baco Exu do Blues, a gente quer sim ouvir Linda Quebrada,
a gente quer ouvir Isa, né? E também relembrar, né, Elza Soares, Dona Ivone Lara, porque isso faz parte da nossa memória afetiva e isso nos possibilita produzir conteúdo literário a partir dessas vivências e dessas experiências, né? Então essa escrita, esse projeto literário negro, ele vai trazer a fala de pessoas que existem, que têm nome, que têm sobrenome e que têm vidas complexas, como qualquer vida tem esse mérito da complexidade, da subjetividade, vidas que importam de fato, né? Então é um projeto literário que não é inovador, é importante a gente trazer essa luta de pessoas negras, do próprio movimento negro articulado, de pesquisadores e pessoas da ciência mesmo, né, dentro dessa leva de pessoas negras que entram na universidade. Isso já lá, década de 60, a gente vai ter movimentos como Cadernos Negros, né? A própria escola, o Teatro Experimental do Negro, por Abdias Nascimento. Então, todos esses movimentos são movimentos de escolarização da população negra, movimentos que possibilitam a escrita de si e a fala denunciativa dessa estrutura, né? Então, não é uma denúncia apenas de uma estrutura racista na produção literária, é um questionamento de um racismo estrutural que vai operar de diversas maneiras que vão impedir com que a gente consiga produzir e acessar aquilo que de fato nos toca, nos move, né? Então eu faço esse questionamento, né, e coloco o livro como um dispositivo comunicacional, entendendo que ele é capaz de construir, mas também de destruir estereótipos. Né? Quando a gente vai pegar a produção do Joelzito, né, que é livro, mas também é um documentário que ele construiu, que chama Negação do Brasil, que é do Joelzito Araújo, que ele vai fazer esse quadro, né, dessa representação da população negra nas novelas brasileiras. Então ele pega lá um recorte de novelas, né, e analisa como as mulheres e os homens são representados nessa produção novelística, né, acho que é esse o termo. E a gente vai chegar a esse quadro, né, as mulheres são empregadas domésticas, elas são prostitutas, elas são as amas de leite, os homens são seguranças, bandidos, traficantes, bêbados, né? Então esse é o retrato da população negra que foi divulgado nos meios de comunicação, porque a gente sabe que a novela tem uma audiência muito grande, né? A população assiste novela muito mais do que lê livros e muito mais do que lê livros alternativos, produzidos por outros indivíduos, né? Que não sejam esses indivíduos do padrão social. E a partir desse audiovisual constrói na sua imagem esse estereótipo negativo que se cristalizou, né? É uma mancha dentro da nossa história brasileira que muitos anos a gente vai demorar limpando ela, né? Porque infelizmente esse é o estereótipo. Um jovem negro correndo na rua, ele é o quê? Ele não é uma pessoa atrasada para pegar o ônibus. Ele é um ladrão fugindo da polícia, né? Ele acabou de bater uma bolsa e está fugindo da pessoa que ele assaltou. Então é esse o estereótipo cristalizado. Quando a gente pensa em mulheres negras, é importante pensar que sim, há uma escala de cor, né? A mulher negra de pele mais escura, ela vai ser animalizada, né? Como se ela fosse destituída das suas faculdades mentais, enquanto a mulher de pele mais clara, ela é aquela mulata gostosa que vai roubar o marido da sinhazinha. Então a gente vai ter esses diferentes estereótipos aí. Né? Se ela for corpinho violão, ela vai ser a oferecida, aquela que coloca o seu corpo ali como moeda de troca. Se ela for gorda, ela vai ser a ama de leite, ela vai servir para trabalhar dentro de casa. Então a gente vai ter esses estereótipos aí também a partir dessa construção do que a gente entende como corpo também, né? E esse corpo presente nessa possibilidade literária. Então, o livro como objeto comunicacional, ele tem o mesmo potencial de construir ou de desconstruir esses estereótipos, né? Então, eu acredito que quando a gente consegue acessar uma literatura, por exemplo, como A Mãe Beata, que tem aquele livro Caroço de Dendê, ela tem contos escritos a partir da vivência dentro do terreiro. Quantas pessoas negras não se identificam com esse projeto literário, né? E percebem que isso tem valor, né? E isso é muito transformador.
Eu já tenho aí, né, os meus 30 e poucos, mas eu visualizo as minhas sobrinhas que têm hoje 4, 5 anos e conseguem acessar obras literárias que positivam o estereótipo, essa experiência negra, né? Que positivam os nossos traços, a nossa identidade, que traz esse lugar, nos dá um lugar. Por que nós temos esse cabelo crespo? Por que nós temos o nariz largo? Por que nós temos um sistema de viver diferente de uma outra civilização europeia? Né? Então, toda essa experiência ela é positivada a partir do momento que nós nos reconhecemos enquanto africanos e africanas em diáspora. Né? Então, a gente vai buscar essa nossa história e vai buscar positivar essa nossa experiência aqui. Então, não sei como é que está meu tempo, mas eu ainda tenho mais um ponto para trabalhar aqui. Pode trabalhar, professora. Ainda tem uns 6 minutos, 7 minutos. Então tá. Então essa denúncia, né, desse racismo estrutural, que a gente vai perceber que está tão presente na literatura, nos meios de comunicação, mas que é uma estrutura de fato, né? E essa estrutura, se a gente for pensar dentro do campo literário, ela vai estar desde o momento em que a abolição, nós tivemos a abolição da escravatura, que foi um papel que a gente sabe que foi para beneficiar acordos comerciais aí, né? Mas para além disso, a gente já tinha muitos negros que já tinham comprado a sua alforria, que já tinham entrado em fuga, já tinham construído quilombos e já estavam, né, aquilombados e pensando nessa liberdade dos outros também, que ainda não tinham conseguido ser libertos. Só que o que acontece? A gente tem a abolição da escravatura e não há nenhuma medida de reparação. Né? Então a gente não vai ter escolas para resolver esse problema desse gap que tem aí de anos de escravidão. O que a gente vai fazer com a pessoa de 30 anos que não fez ensino fundamental e ensino médio? A gente não tem escolas próprias para essas pessoas. Né? Então a gente vai ter um processo de não acesso à escolarização pela população negra e essa saída, retirada da população negra dos centros urbanos, removidos para as periferias de todas as capitais. Não é à toa que a gente vai ter um alto índice de população negra nas favelas, nas margens dos grandes centros. Né? Então isso é uma influência de por que a gente vai ter tanta dificuldade aí de se inserir nesse mercado livreiro, nesse mercado editorial, né? Porque a gente tem uma inacessibilidade ao processo de escolarização, embora isso não tenha impedido a nossa produção intelectual, né? Tem uma diferença aí. A gente não teve o acesso a esse caminho da produção escrita tão facilitada como pessoas brancas tiveram justamente por terem esse acesso à escolarização, mas a gente continua produzindo intelectualmente, né? Porque isso não nos destitui, né? E aí, pensando nesse racismo estrutural dentro dessa cadeia da produção do livro, a gente vai ter, então, um alto número de população negra que não acessou a escola, que ficou, então, atrelada a essas profissões de baixa estima na sociedade, como é que eu posso falar? Profissões subalternas dentro do que a gente entende, né, como profissões que têm uma ascensão social e financeira também. Então, essas profissões... E é muito louco isso, né, se a gente for analisar essa estrutura, porque não é à toa que se a gente for pegar o quadro dos empregos, a gente vai ver mulheres negras ocupando a maior posição no trabalho doméstico, homens negros ocupando posições subalternas também, e ainda a gente vai ter um agravante aí, né, quando a gente pensa na população de homens negros, que é o próprio machismo, né, que dentro dessa organização doméstica, né, infelizmente o homem sofre muito com esse machismo a partir do momento que a ele é atribuído sair de casa para trabalhar, né, enquanto a mulher tem essa possibilidade ainda de conseguir acessar a escola. A Bell Hooks vai trabalhar muito sobre esse tema em obras dela, mas eu indico muito um texto que chama Escolarizando Homens Negros, que ela vai trazer um pouco desse quadro, né, dos homens que ficam fora desse processo de escolarização, porque precisam trabalhar, e inclusive são os altos índices que nós vamos ter de genocídio da população negra, são os homens negros são os que mais morrem, são os que mais são encarcerados, então são os que mais estão à margem dessa sociedade.
né, que são mais desumanizados aí, e lógico que nós, mulheres negras também, né, porque sofremos desse machismo também. Então a gente vai ter um alto índice de violência doméstica é de mulheres negras, o feminicídio é de mulheres negras, os lugares subalternos no trabalho é de mulheres negras. Então, a gente ainda vai ter também um racismo estrutural que impede, inclusive, de acessar a pós-graduação. Então, quando a gente tem mulheres e homens negros na pós-graduação, é uma vitória para todos nós, né? E também ocupando esse cargo, né? Eu posso perguntar para vocês, né, o curso de biblioteconomia, quantas professoras negras vocês tiveram? Quantos professores negros vocês tiveram? Isso, se a gente for contar nosso processo de escolarização total, quantos somos nós, negros e negras, ocupando esse lugar, que é um lugar de poder, de prestígio social, porque a universidade é um lugar de produção de novas narrativas, que é isso que a própria literatura faz, né? Ela questiona essas narrativas antigas e insere uma nova narrativa literária. Então, aí, seguindo essa cadeia, né, da produção do livro, a gente vai ter, a gente consegue ter, sim, produções literárias de homens e mulheres negras. Isso não é algo novo, isso não é algo contemporâneo, isso é algo que já vem de muito tempo. Só que o que a gente não teve até o momento é essa visibilidade dessa produção. E essa possibilidade de expansão, né? Porque, infelizmente, se a gente for colocar até hoje esse levantamento dessas editoras pretas, elas ainda estão dentro de um centro cultural, né? A gente não vai ter essa produção nas margens, né? Essas editoras mais em cidades mais à margem, elas ainda vão estar no centro, né, nas capitais centrais. Então a gente vai ter aí hoje a gente consegue ter, né, uma produção massiva, vários editais que se organizam para captar essas escritas negras, para publicar de maneira coletiva, mas a gente ainda tem uma dificuldade de conseguir distribuir essa produção, né? Então eu trouxe aqui, inclusive na minha dissertação eu discuto um pouco mais sobre esse mercado editorial, mas a gente vai ter, né, a editora Malê, eu vou começar pela Masa, porque é uma das mais antigas, que é uma editora de BH, fundada por uma mulher negra. A gente vai ter alguns toques, que é de Salvador, Bahia. A Malê, que é do Rio de Janeiro, que inclusive é de um colega nosso, bibliotecário, né, o Wagner Amaro. E a gente vai ter também a figura de linguagem, que é em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que é também pelo Maurício, que é da Letras, e a Fernanda, que é jornalista. Né? Então, um salve para essa galera que consegue ter essas editoras, né? A gente sabe que é um mercado extremamente elitizado, é um pouco difícil de conseguir se inserir e trazer essa produção, porque a gente ainda está no processo de alfabetização, né? Ou seja, trazer essa importância da discussão da literatura negra, das escritas negras, da presença negra na sociedade, não apenas como uma questão nossa, né? Não somos nós que temos que lidar necessariamente com essa questão. Então eu não preciso esperar eu ter uma professora negra para discutir racismo estrutural. Eu não preciso ter uma professora negra para dizer para vocês que Ranganato é negro, sabe? Então, assim, isso é um dever de todos nós. Não é à toa que nós temos a Lei 10.639. Ela não é só para os professores de história e língua portuguesa abordarem a temática. Ela é para que todos nós entendamos que a história negra ela é constituída por população negra indígena, né, africanos em diáspora. E também as pessoas brancas, né? Então a gente vai ter também pessoas brancas, uma minoria, lógico, né? Nesse movimento de discussão pelo antirracismo, né? Então a gente tem alguns parceiros aí, inclusive na biblioteconomia, né? Nós conseguimos lançar aí o Bibliotecários Negros, várias edições, né? Então um agradecimento às mulheres negras que mobilizaram, né? Andréia, Franciele, Graziella, professor Erinaldo. Então a gente vai ter um monte de gente aí articulado nessas publicações, trazendo essa perspectiva africana, afrocentrada, que é o olhar de dentro, né, o olhar de si para essas produções, né? Só que a gente não precisa esperar isso acontecer. Não precisa esperar uma professora entrar na universidade para discutir como esse racismo estrutural opera no nosso processo de escolarização e, inclusive, quando a gente pensa em referências. Tem pessoas que se incomodam comigo, Wallace, mas quando eu vou ler um livro, quando eu vou assistir uma série, quando eu vou ver um filme, quando alguém indica, eu já pergunto, sim, quantos personagens negros tem?
como que esses personagens aparecem? Porque se vai ser sempre um homem negro gay estereotipado, será que é bom? Isso contribui para nossa imagem? Se for sempre uma mulher negra empregada doméstica, isso contribui para nossa imagem, porque a grande questão não é ser empregada doméstica. A questão é que 90% dos personagens, e essa empregada doméstica, ela não existe enquanto ser humano. Ela não tem uma história, ela não tem uma trajetória. Ela só é alguém que passa com uma bandeja servindo as pessoas, né? A Zezé Mota tem uma entrevista que eu achei muito profunda, me marcou demais, assim. Foi quando ela já era atriz famosa, já fazia novelas na Globo, e ela recebeu um convite para fazer um papel, não vou saber qual era o nome do diretor, um cara branco aí, né, um de tantos que temos, né, e aí chamou ela, Zezé Mota, então a gente tá te convidando para te fazer um papel de empregada doméstica, assim, assim, assado. E ela falou, tipo, agradeço o convite, mas eu não vou mais fazer papel de empregada doméstica que carrega bandeja. E aí eu trago para vocês pensarem, uma novela que está sendo reprisada hoje, Avenida Brasil. Lembra da Nina lá, aquela personagem? Ela é o centro de toda a trama da novela, né? Por que não era a Thaís Araújo? Tinha que ser uma atriz branca, né? Ou seja, sempre que a gente for ver personagens negros, eles vão estar nesse lugar. Eles não têm história. Personagens negros, lembrem de algum aí, ele não tem família. Principalmente se ele for de classe média, rico, né, se for advogado, médico, ele não vai ter família, ele não tem mulher, ele não tem companheiro, marido, ele não tem filhos, ele não tem vô, ele não tem avó, ele não tem uma história, ele apenas é inserido dentro de um núcleo branco e ele é destituído da sua história, né? Então a gente precisa perceber que esses estereótipos existem e é preciso a gente, enquanto indivíduo mesmo, né, cada um fazer por si, façamos por nós, né, é lógico que é importante, eu sempre defendo cotas para seleções públicas, professores de universidades têm que ter cotas, porque senão a gente não entra, né, porque é capaz de um branco com mestrado entrar e uma professora negra com doutorado não entrar, e eu já vi isso acontecer, né, então assim, é lógico que a gente precisa se inserir, porque a gente vai ter um gargalo muito grande quando a gente pensa em acesso à graduação, mas a gente não vai ter esse acesso na pós-graduação e também não vai ter esse acesso enquanto docente negro. Então precisa sim ter cotas para docentes negros. E isso não para que a gente conte a nossa história lá, isso para que a gente consiga fazer uma reparação histórica, né? Porque afinal de contas, se a gente não tem 50-50, não tá nada certo aí, né? E o ideal seria 80, né? Porque nós somos a maioria da população brasileira composta por negros e negras, né? Então a gente precisa resolver. Existe uma conta que não está correta, né? Então a gente precisa resolver isso e essa mudança vai ser a partir dos editais. Eles precisam ser alterados e nós precisamos lutar para que isso aconteça. Então é muito importante a nossa participação dentro desses órgãos de poder que fazem essas leis, né? Para que a gente consiga lutar de dentro dessas estruturas para que isso seja aprovado e se torne uma realidade, né? Mas o convite que eu faço é para que as pessoas se coloquem nesse lugar, né? De buscar essas referências. Né? Hoje a gente vai ter inúmeras iniciativas de obras literárias que são indicadas, de filmes, de séries, enfim, uma gama, os próprios artistas, né, de modo geral, artistas plásticos, pessoal do audiovisual. Então a gente tem hoje, né, um movimento muito forte, muito grande para trazer essas narrativas e para mostrar o quanto é importante a gente acessar uma produção de pessoas negras, produzindo para pessoas negras. Né? Porque a gente vai, com certeza, fugir desse estereótipo que foi construído e cristalizado na nossa sociedade. Né? Então, por isso eu ressalto essa importância da gente comprar livros de pessoas negras, buscar essas editoras, saber quem são elas, como que a gente pode fazer para potencializar o trabalho dessas editoras negras, desses escritores e escritoras negras, como que a gente pode fazer um fomento por editais, inclusive atividades que podem ser promovidas por coletivos menores. Né? A gente tem aí vários exemplos de ações, né? Por exemplo, o Sarau do Binho, o Sarau da Cooperifa, o Leia Mulheres Negras. A gente tem inúmeras iniciativas aí para trazer essa presença negra na produção literária, né?
E a gente também tem essa produção independente, né? Os próprios escritores e escritoras fazendo fanzines, fazendo lambes, trazendo para essa discussão mais da rua mesmo, né? Essa coisa do trânsito, esse trânsito que a gente tem pelas vias, trazendo essa necessidade desse olhar, né? Quantos escritores negros você já leu? Quantas escritoras negras você já leu? Quem são os personagens dos filmes que você assiste? Como ele está sendo representado? Né? Então, acho que até pensar nesse manualzinho, né? É doméstica? Como que essa empregada doméstica está sendo retratada? Isso é bom ou isso é ruim? Então, acho que esse filtro a gente precisa ter, independente disso vir de fora, né? Então, eu acho que é um compromisso que nós temos enquanto população mesmo. Professora. Então, eu queria eu encerrar aqui. Não, pode encerrar. Organizei aqui 30 minutinhos, né? Então, a gente pensar essa produção literária, então, essa escrita enquanto um ato político, né? Que faz parte desse exercício à cidadania. Então, a cidadania, ela não é um direito dado, ela é um direito conquistado. Isso a gente pode conseguir ver, inclusive agora que a gente está passando por esse desgoverno que nós temos aí com o Bozo, né? Que é um cara que não contribui, ele não contribui para o que está acontecendo, né? É um momento histórico que a gente está vivendo uma pandemia. Todos os nossos esforços deveriam estar orientados para lutar contra o Covid-19 e, na verdade, a gente está tendo que lutar contra a ignorância do nosso maior líder, né, que é esse cargo de presidência que, infelizmente, a gente tem uma pessoa extremamente equivocada, racista, homofóbica, machista, ocupando esse lugar de poder. E esse tipo de ocupação que ele faz ali, né, ele traz junto com ele uma gama de pessoas que também se identificam com esse tipo de discurso reacionário que ele traz. E isso é muito negativo para nós, enquanto população minoritária, enquanto população negra. Então é preciso lembrar, né, que cidadania é um ato político e é um ato conquistado, não é nada que nos é dado, né? A cidadania, ela é uma luta cotidiana, nós lutamos cotidianamente para sermos vistos enquanto seres humanos e humanizados nesse processo de nos reconhecermos aí nas nossas diferenças, né? Então, esse exercício da cidadania pela escrita, propõe essa reescrita da história, né? São esses outros personagens que estavam relegados a terem as suas histórias contadas por um olhar outro, né? Um olhar hegemônico. E também, né, é uma resposta a Drummond, é uma resposta a todo esse cânone literário branco, e também possibilita essa insurgência de vozes que até então tentaram silenciar, né? Mas então eu repito, tentaram silenciar, não vamos calar, né? Então hoje, Dia Mundial do Livro, eu inclusive trouxe algumas indicações aqui, que depois eu posso passar os nomes aí para o Wallace, se for haver uma publicação aí em algum outro meio. E eu acho que é isso, por enquanto. Professora, então eu já agradeço em nome de todo mundo, tá todo mundo aqui mandando corações, enfim, e elogios. Foi muito relevante. Na sua fala, inclusive, lembrou uma propaganda que saiu ontem, né, se eu não me engano, do governo, falando Pátria Amada com 5 crianças louras, que poderia ser a propaganda da Suíça, e é uma propaganda do Brasil, né, enfim. Clássico, né? Que esperar, né, desse desgoverno. Chegaram algumas perguntas aqui antes, de antemão também aqui a comissão já está elogiando e pedindo essa indicação de literatura para a gente mesmo em Submissa, essa literatura em Submissa, e também para divulgar, né, aproveitando que hoje é dia do livro, enfim, acho muito importante, assim como o Carlos fez da literatura LGBT, enfim. E aí a primeira pergunta que chegou no box para a gente foi: Zanza, qual conselho você dá para bibliotecárias e bibliotecários sobre o desenvolvimento de coleções? E aí eu já junto com uma outra que tem um pouco a ver. Como o bibliotecário pode trabalhar como um agente de promoção das literaturas marginalizadas, das falas insubmissas? Demais, né? Eu acho que é nosso dever enquanto bibliotecárias, né? Porque se a gente for pensar, qual é o nosso primeiro acesso ao livro? É a escola, né? São nas bibliotecas escolares. E essa referência primeira que nós temos, a gente vai carregar ela para o resto da nossa vida. Né? Então, o primeiro livro de uma autora negra que você leu, você nunca vai esquecer. Né? Então, eu acredito que
ninguém nasce sabendo, né? A gente passa por um processo de alfabetização, como eu já falei, é o conceito, inclusive, que eu discuto num artigo com o professor Erinaldo, né? Que a gente fala um pouco sobre essas nossas experiências na docência, trazendo essas literaturas negras para os nossos alunos, né? Para quando a gente tinha as disciplinas compartilhadas. Então, ninguém nasce sabendo e perguntar não ofende. Eu gosto de pensar muito nessa perspectiva, né? Então, se você é bibliotecária e você entende a necessidade de discutir literatura negra na sua biblioteca, não hesite em procurar bibliotecários e bibliotecárias negras, leitores, os teus leitores, né? Porque a gente tende a subestimar muito o nosso público de biblioteca, né? Ele tem uma trajetória, ele tem uma história. A gente precisa trazer esse público de biblioteca não como um usuário qualquer, né? Ele tem, sim, a sua trajetória. E ele pode, inclusive, trazer esses nomes da literatura que podem compor o teu acervo, né? Que, inclusive, é bom que a gente tenha essa indicação de obras pelos leitores. Mas se eles ainda não têm essa cultura de acessar essa literatura negra, né? Eu gosto de pensar nisso, essa literatura negra mesmo, que ela pode ser vista assim como marginal, mas depende do ponto de vista, né? Eu penso que se a gente afrocentra essa discussão, nós não estamos na periferia, nós estamos no centro a partir do momento que quem fala é um ser negro, né? Então, tu pode buscar, sim, essas indicações por bibliotecários e bibliotecárias negras. Eu até tenho aqui um marca-páginas aqui, dessa página aqui, que eu amo essas meninas maravilhosas que fazem, que chama Mulheres Negras na Biblioteca. Elas estudam biblioteconomia também, e elas têm um trabalho fenomenal de indicação de obras literárias para composição de acervos, né? Então, hoje não é mais tão difícil assim a gente conseguir acessar uma lista gigantesca de literatura negra, né? Inclusive coletâneas, que também eu acho que para a biblioteca é interessante a gente trabalhar com coletâneas, porque tu consegue acessar um pouco desse projeto literário dos escritores e escritoras, né? E aí poder adquirir outras obras, né? Romances, um livro de contos exclusivo dessa autora ou desse autor para compor o acervo de biblioteca. Então é nosso dever também apresentar para esse público de biblioteca que desconhece essa produção literária negra, né? Sim, engraçado a próxima pergunta, que ontem teve uma live do Wagner com uma poetisa de slam, enfim, que chegou também pelo box. O slam seria uma vertente insubmissa da poesia clássica? O clássico quem faz somos nós, né? Com certeza o slam é clássico, né? Se tu for perguntar pra mim, Zanza, qual é a música clássica que você tem preferência? Eu vou te falar que é o funk, né? Tipo, o funk é a minha música clássica. O pagodão, né? O pagode é a minha música clássica. Porque o que é o clássico? O que é o cânone? Acho que é importante a gente pensar também como esses lugares são construídos e quem que coloca essas pessoas lá. Né? O que é conhecido como música clássica? Para cada um pode ter uma, né? A minha é essa, o funk, é o pagode, essa é a minha música clássica. Né? Então, com certeza, eu acredito que os slams, os saraus, né? A própria batalha, ela tem essa característica, né? Porque é uma literatura do vivido e ela é organizada, né? Ela tem uma organicidade aí de comunicar para outras pessoas, né? Tem essa identificação, essa rima, toda essa construção que é feita, né? Para construir um slam, para construir uma batalha, faz parte dessa nossa trajetória oral, né? Sim. É uma pergunta aqui dos comentários. Como seria possível resolver a questão das cotas para concursos de docentes em universidades públicas, se a grande maioria dos editais são para apenas uma vaga? Então, isso é uma das facetas do racismo estrutural, né? Eu faço parte de uma instituição que, inclusive, adota esse tipo de política, né? Que ele disponibiliza uma vaga, sendo que poderiam ser disponibilizadas, ao invés de tu fazer 3 processos seletivos, tu faz um processo com 3 vagas. E quando tu faz 3 vagas, tu pode obrigar que tenha uma vaga, que essa uma vaga seja preenchida pela população negra, né, pelas cotas. A única maneira que eu visualizo hoje, que a gente consiga mudar essa forma, é de dentro, né?
quando a gente está dentro dessa estrutura da universidade, que a gente se articula com outros estudantes, outros acadêmicos e consegue fazer isso se tornar possível. Eu acho que tem um processo que é anterior também, que é a gente pensar na qualificação das pessoas para acessar a pós-graduação. Então, a gente tem sim algumas medidas, né? Alguns cursos populares estão sendo lançados pelo Brasil inteiro, que capacitam pessoas a entrar na pós-graduação. Aqui na UFG nós tivemos um também, que foi pioneiro, que chamou Travessia. As pessoas negras estão entrando na universidade, na pós-graduação, né? E muito por conta desse estímulo, né, de ex-alunas negras da UFG, do mestrado, que montaram esse grupo de estudos, que fizeram contato com várias pessoas da universidade de diversas áreas para facilitar com que a população negra acessasse a pós-graduação. Né? Então, é uma medida que é importante ser tomada, inclusive que a universidade tenha que fazer esse tipo de coisa e a gente tem que pressionar para que essa política seja adotada. E quanto às cotas, a gente vai ver que muitas universidades têm essas cotas para docente, mas justamente tem isso que eu chamo de fraude. Para mim, isso é um processo fraudulento. Né? Quando a universidade ela pode fazer um processo seletivo global, ela faz por unidades e ela exclui a possibilidade da população negra entrar. Né? Então, a gente precisa lutar para que esse sistema, ele de fato, se é uma vaga, então a gente vai fazer a cada 3 concursos, uma vaga para pessoas negras. Mas a gente tem que pressionar isso de dentro. E a gente tem que fazer isso valer no documento. Porque hoje, o que eu tenho de experiência dentro da universidade é que a gente vai lá, faz assembleia, luta, grita, invade a sala do reitor. A gente consegue algumas medidas paliativas, mas a gente não consegue documentar isso. E quando a gente não documenta, quando a gente não institui isso como uma lei, como um decreto, a gente não consegue garantir que essa implementação seja contínua. Então a gente tem que lutar, nós enquanto sociedade civil, enquanto estudantes da universidade, nós temos que lutar para que essas leis sejam instituídas e fazer com que elas façam valer. Porque só ter o papel não vale. A gente precisa ter mobilização dentro da universidade. Sim, um outro comentário aqui, acho que mais literário, da Lindway, eu não sei se você falou o nome dela certo, mas é uma aluna lá da UFMG, maravilhosa, que se formou recentemente. Ela comentou assim: sou preta, poeta e bibliotecária de BH. Percebo uma presença muito grande nos textos de mulheres negras das figuras água, rio, mar, embarcações. Você também percebe isso? Existe alguma relação? Ai, que linda essa pessoa, gente. Oh, você é fenomenal. Parabéns aí pela tua trajetória. Ah, então, gente, faz parte do projeto, né, Literário Negro, é essa presença dos orixás na literatura, né? A gente vai ter muito, a Conceição Evaristo tem uma passagem que me emociona muito quando ela descreve a avó dela, do Becos da Memória, que ela vai dizer que a voz dela tem voz de trovão. Então ela vai trazer várias características aí que a gente pode sim interpretar dentro desse universo da nossa ancestralidade negra, da nossa religiosidade negra africana, como característica de orixás, né? Oxum, a rainha das águas, né? E não só por conta desse lugar, né, de pertencimento, mas também como essas águas que atravessam as pedras, né? As pedras ficam e as águas passam. Então tem também essa característica de resiliência dentro desse universo. Né? Então essas características desses arquétipos de orixás estão presentes em várias obras literárias negras aí. Uma pergunta quase que diária aqui, uma preocupação com o currículo das pessoas em todos os temas. Perguntaram assim: você acha que os currículos de biblioteconomia incentivam o estudo da literatura, principalmente da literatura negra? E tem... Olha, acho que, se não me engano, o professor Erinaldo, aqui da UFG, estava fazendo uma pesquisa sobre os currículos. Eu tenho certeza que mais pessoas estão fazendo essa pesquisa sobre os currículos na nossa área da biblioteconomia. Infelizmente não, né? Eu tive essa experiência aqui na UFG, quando eu estava como professora substituta, eu ofertei uma disciplina chamada Literatura Negra. E eu tive várias alunas da Letras, porque o próprio curso de Letras da UFG não discute literatura negra. Eles vão ter uma disciplina na pós-graduação, que é literatura contemporânea, e aí, às vezes, tem uma obra de uma escritora negra lá. Então, não necessariamente vai ter isso lá. E eu acho um grande equívoco, né, que nós não tenhamos
essa adesão ao curso de biblioteconomia, porque nós vamos justamente trabalhar com desenvolvimento de coleções. Né? Como que eu posso desenvolver uma coleção se eu não tenho propriedade, não tenho domínio dessas produções literárias marginais, dessa produção literária negra, dessa produção literária jovem? Nós temos uma grande produção literária de pessoas jovens. Né? Essa literatura contemporânea é muito forte e nós não vemos isso sendo reflexo nas discussões em sala de aula, nas atividades propostas pelos professores e professoras. Então, infelizmente, nosso curso ele ainda está muito aquém daquilo que a gente é, né? Eu lembro que quando eu entrei na universidade, as minhas colegas e amigas que estão assistindo a live vão lembrar, né? A gente fez um EREB de, não me lembro que ano agora, mas a gente chamou de biblioteconomia alternativa. Justamente porque a gente queria muito poder ter temas contemporâneos e ter temas que refletem quem entra na universidade e a gente não via. E isso é uma coisa importante também. A partir do momento que a gente tem as cotas da universidade e a gente tem a presença negra no corpo docente, no corpo discente, a gente vai ter uma pressão do corpo estudantil exigindo essas narrativas a serem trabalhadas em sala de aula. Então, os professores vão ter que se virar, porque isso é uma demanda, né? A literatura negra, ela está bombando hoje, né? Está tombando o cenário literário justamente por uma pressão, uma necessidade dos leitores e leitoras de se verem representados na obra. Então, a gente só vai ver disciplina de literatura negra na biblioteconomia quando nós, estudantes negros, exigirmos que essa disciplina seja ofertada, né? Então, a gente tem que tentar se entender nesse ato político mesmo, né? Chegaram aqui umas perguntas, aí o pessoal aqui da produção da equipe tá falando que tá rolando um debate, estava rolando, né, nos comentários, sobre a questão do Monteiro Lobato, e aí a gente iria pedir para você dar uma comentada em relação a isso, que alguns falaram uma coisa, outros falaram outra, a gente não conseguiu acompanhar toda a discussão aqui, mas se você puder comentar sobre... Inclusive tem um livro da editora Malê que está em promoção no site da Malê, hein? Sobre o Monteiro Lobato negro. Olha aí, ó. Não, Machado de Assis. Então, como assim? Desculpa, errado, erro meu. Não, tem problema não. Gente, Monteiro Lobato, ele é... Eu gosto de algumas correntes teóricas que falam o seguinte, né? Quanto mais a gente fala o nome, né, mais a pessoa fica visível. Vamos parar de falar de Monteiro Lobato. Né? Ele já é assunto passado, né? Já é um assunto superado, eu acredito, né, pra gente. Inclusive, eu indico um texto da Ana Maria Gonçalves, que é a escritora de Um Defeito de Cor. Para quem não leu, faça a leitura, vale a pena ler 1000 páginas, né, gente? Quarentena rolando, né? Quem quiser ler um belo romance, Um Defeito de Cor. E ela tem um texto muito interessante fazendo alguns questionamentos às pessoas que defendem, né, o Monteiro Lobato. Esse cara aí, que eu não vou mais falar o nome porque, enfim, Ibope, né? Mas esse texto é muito interessante porque ela fala que hoje em dia a gente tem muito essa discussão de tentar diferenciar o escritor da sua vida, né? Ou seja, ele como pessoa era um pai de família, as obras dele contribuíram muito para o conceito de literatura brasileira, mas não esqueçamos que o Monteiro Lobato era um higienista, né? Ele tinha isso como um projeto de vida pessoal, não apenas como um projeto literário, né? Então, além dele fazer esse movimento de cristalizar esse estereótipo negro na literatura negra, esse estereótipo negativo, ele tinha isso como um projeto de vida, ele era um higienista. Não era algo apenas que estava presente na obra literária dele, ele tinha isso como pessoa. Né? Então eu sou totalmente contra essa produção literária dele, porque eu acho que não é mais concebível que a gente tenha esse tipo de produção que estereotipa a população negra, que vai dizer negra beiçuda só serve para ficar na cozinha, né? Ele vai fazer essa construção aí dos personagens quando ele vai falar da tia Anastácia no Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Então vamos superar o Monteiro Lobato, a gente não vai mais comprar, a gente não vai mais ler, porque quanto mais fala-se dele, mais os livros dele estão sendo editados. E a gente sabe que edição de livro implica em revisão de produção literária. Né? Daqui a pouco ele vai ser o cara mais massa, né? Ele vai ser o abolicionista negro, e ele não foi isso, né? Ele não teve isso como projeto de vida. Então eu acho que vamos superar o Monteiro Lobato aí, vamos ler literatura negra. É uma pergunta que já tinha chegado também antes pelos boxes lá que botaram no Stories. Foi, você acha que os bibliotecários leem pouco? Acha que falta à classe uma compreensão do papel político da leitura? Olha, eu acho que a biblioteconomia, ela se perdeu um pouco aí na sua concepção, né? A UFG passou recentemente por uma readequação do currículo e a gente foi justamente discutir sobre qual é, afinal, o papel da biblioteconomia, né? Então, a gente tem como um eixo da biblioteconomia a biblioteconomia social, mas ela não deveria ser um eixo, ela deveria ser a própria biblioteconomia, né? Quando a gente pensa a nossa formação, a gente deveria ter como prioritária essa discussão social, e a gente infelizmente não tem. Então aquele aluno que chega na biblioteconomia e ele se identifica muito com a área da ciência, da parte científica, a parte de produção de tecnologias, ele simplesmente não quer fazer disciplinas do eixo social. Ele não quer fazer introdução à literatura, ele não quer fazer biblioteconomia social, ele não quer fazer, porque ele quer só desenvolver softwares, né? Ele quer produzir bases de dados, mas ele não pensa que alguém por trás do computador tem uma identidade, tem uma subjetividade, né? E ele vai buscar a partir desse lugar. Quando a gente pensa nos descritores mesmo, né? Quem que constrói os descritores? Gente, a gente tem uns descritores tão bizarros que a gente fica assim, nossa, como que pode? Quem que está por trás aí da biblioteconomia construindo isso e não tem essa formação racial, né, para construir esses descritores? Então, quando a gente pensa que nós, enquanto profissionais da biblioteconomia, nós servimos, nós oferecemos informação para um público, nós não podemos esquecer que esse público, ele tem uma identidade, ele é alguém, ele tem uma subjetividade. Então, eu preciso saber a demanda desse público, né? Então, eu não acredito que nós sejamos pouco leitores. Eu acho que nós temos mudado um pouco a maneira de acessarmos a leitura. Eu acho que a gente pode ter aberto mão um pouco dos livros, né, da própria produção literária, mas eu acho que a gente sim continua lendo em outros meios, nós somos leitores e leitoras, mas o que eu acho talvez é que existe esse equívoco na própria construção dessas linhas na biblioteconomia, né, aquilo que não traz para os estudantes da onde que surge o curso e para quem que nós trabalhamos, para quem que nós oferecemos informação. Né? Então eu acho que a gente continua lendo, mas talvez com um pouco equivocadamente, assim, sobre o que é o papel da biblioteconomia. A próxima pergunta também foi do box de perguntas antes da sua fala. O que falta para a Conceição Evaristo ganhar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras? Gente, não falta nada, né? Ela é perfeita. Tem uma entrevista dela que eu acho fantástica, que ela fala assim, olha, gente, eu fui lá, li o edital, respondi o formulário, eu atendia todos os requisitos. O que eu não tinha era 10 mil para oferecer um jantar na minha casa. Aí a resposta, né? Inclusive, eu acho que ela nem precisa, ela já está aquém da Academia Brasileira. Então, tem uma outra entrevista dela também, que ela fala que acha muito interessante, né, pensar, né, na Academia Brasileira de Letras, mas para a gente questionar esse lugar. Quem que fundou essa Academia Brasileira de Letras? Quem que foi plausível de entrar lá dentro da Academia Brasileira de Letras? Eu me arrisco a falar, né, que se a gente pega, por exemplo, Machado de Assis, que foi o único escritor negro a sentar naquela cadeira da Academia Brasileira de Letras, quanto não custou para um Machado de Assis? Né? Eu entendo, tem um livro que eu adoro,
que é de um historiador que chama Machado de Assis Historiador. Acho que é do Chalub, esse livro. E aí, nesse livro, ele vai falar justamente sobre essas características, né, do Machado de Assis, que infelizmente tiveram que ser veladas, né, para que ele pudesse entrar naquele lugar. Então, ele teve que se destituir. Imagina nós, né, quando a gente não tem essa possibilidade de afirmar o nosso cabelo e ir para uma entrevista de emprego, o que a gente faz, Wallace? A gente que tem esse blackzão aqui, alisa ou prende. Imagina tu ter que fazer isso com toda a tua epistemologia, com todo o teu intelectual, né? Tu vai ter que tu vai fazer o quê? Tu vai ter que dominar esse projeto literário branco e falar como os brancos. Mas eu acho que ele era tão genial que ele consegue escrever como um branco, falar como um branco e criticar os brancos. E os brancos compram e leem ele e acham ele fenomenal, enquanto que ele está fazendo uma crítica a toda essa estrutura racial, racista, né? Sim, essa também foi do Box. Pode falar sobre o papel da leitura nas bibliotecas comunitárias de favelas, de comunidades rurais e comunidades marginalizadas? Eu acho que o papel da leitura ele não muda pelo tipo de biblioteca e nem pela sua geolocalização. Eu acho que nós temos um fundamento enquanto profissionais da biblioteconomia e nós temos que adotar esse fundamento independente do tipo de biblioteca, né? Porque o que acontece? Eu já ouvi pessoas falarem assim, uma época que eu trabalhava com capacitação de profissionais da biblioteconomia. A gente ligou, né, para falar sobre literatura negra e aí a gente recebeu algumas devolutivas no sentido assim, aqui nós não temos essas pessoas negras, ela queria dizer, né? Então, na cabeça dela, porque não tinha usuário, público de biblioteca negro, ela não precisava ter obras literárias negras. Quando, na verdade, eu entendo que o processo é o inverso. Nós não temos público negro nas nossas bibliotecas porque nós não temos uma produção literária que reflete essas identidades. Eu não vou ter um público de biblioteca LGBT se eu não me preocupar em trazer a pauta LGBT para o meu acervo. Se eu não pensar no dia da visibilidade lésbica, se eu não pensar no dia da visibilidade LGBT, se eu não trazer livros escritos por pessoas LGBTs, a gente está cansado de ver os outros falando por nós. Eu tenho certeza que uma mulher lésbica, ela quer ler Cidinha da Silva, por exemplo. Ela não vai querer ler uma mulher hétero. Ela vai querer ler uma mulher lésbica. Assim como o gay vai querer ler um homem gay. Uma mulher negra vai querer ler uma mulher negra. Uma pessoa periférica vai querer ler uma pessoa periférica. Isso é óbvio. Né? Eu não sei o que falta ainda para a gente entender essa necessidade da gente inserir as pessoas no nosso cotidiano da nossa prática profissional, né? Então eu não acho que a gente tem que pensar o papel da leitura em lugares específicos, mas é o papel da leitura de modo geral, né? Mas eu acho que eu entendi um pouco da pergunta dela, porque eu acho que ela está querendo trazer essa questão das identidades mais fortes em determinados espaços, né? Espaços mais específicos. Né? Eu entendo que, por exemplo, se eu vou para uma biblioteca de periferia, é bem provável que eu tenha o maior público de pessoas negras pobres, né? Bem provável. Né? Então, com certeza, nesse ponto, quando eu vou pensar que a maioria do meu público é um público minoritário, eu tenho uma extrema relevância na leitura e na literatura. Por quê? Porque eu tenho a possibilidade de ou me ver refletida naquela obra, ou me ver expelida naquela obra. Qual que é o movimento? Quando eu leio Conceição Evaristo, o que eu vou sentir? Eu vou me sentir atraída por essa obra. E porque eu me atraí por essa obra, eu vou querer ler mais sobre essa temática. Eu vou querer ler mais sobre obras publicadas por essa autora. Mas quando eu leio, por exemplo, Machadinho, eu vou ler e eu vou sentir o quê? Eu vou me sentir repelida por essa obra. Porque a produção literária do Machadinho me ofende enquanto ser humano. Né? Porque nas obras dele eu sou estereotipada, eu só sirvo para ficar na cozinha, eu sou escrava e não escravizada. Entendam que a linguagem ela tem um poder. Né? Então, quando a gente escolhe uma literatura produzida por pessoas negras e periféricas dentro desse discurso mesmo, eu estou escolhendo que a linguagem que vai
a linguagem que vai dialogar comigo, né? E eu vou querer que tipo de linguagem dialogando comigo? Uma linguagem que me positive enquanto ser humano. Não uma linguagem que nega a minha existência ou que reduz a minha possibilidade de ser no mundo, né? Que diz pra mim até onde eu posso ir enquanto ser humano, né? Então a literatura negra ela vai extravasar essas fronteiras aí. Sim, e aí tem uma última pergunta que também foi do box. A galera engajou bem antes, principalmente, mandaram bastante perguntas. Zanza, é clichê dizer que a leitura e a literatura empoderam? Essa afirmativa não é um lugar comum? Isso é real? Comente, por favor. Acho que eu vou parafrasear alguém com o que eu vou dizer agora. Vocês bibliotecários aí mais afinados, podem colocar aí nos comentários quem que eu estou parafraseando. Não é a literatura que muda as pessoas, né? As pessoas mudam a partir do momento em que elas se veem representadas. Eu acho que empoderamento é uma palavra muito nova, mas eu acho que é um conceito criado para ações que já existiam anteriormente, né? O que a gente pensa por empoderar? É empoderador quando eu entro na universidade, eu, Zanza, uma mulher negra, e encontro uma professora negra para me orientar? É empoderador, né? Por que isso é empoderador? Porque eu vou pressupor que essa mulher negra tem vivências semelhantes à minha vivência. Que com certeza ela passou racismo na escola, que com certeza ela foi invisibilizada, que com certeza ela teve ela teve essa questão do ela foi pré-avaliada antes de mostrar a sua capacidade intelectual, né? Então, o que é esse empoderamento? É quando eu consigo ver espelhos, né? Agora o Lucas entrou aqui agora, eu lembrei inclusive da pesquisa dele, né? Que ele trabalhou com a pesquisa do Lázaro Ramos, né? O espelho do Lázaro Ramos. É isso, eu preciso ter espelhos. Se eu não tenho espelhos, quem sou eu? Né? Eu não tenho força para lutar sozinha em um determinado espaço, né? Então, sim, eu entendo que a literatura ela é empoderadora no momento em que eu consigo me ver refletida nessa produção literária. E isso, eu acho que a longo prazo, ela pode me transformar numa pessoa que acredita, né? Eu vejo, por exemplo, as crianças, né? Quando eu tenho uma amiga que ela tem uma filha, a Aya, e essa minha amiga é professora, e ela é assim, ó, enche essa menina de tudo que é referência negra. Tudo que é referência negra. Ela lê, tem uma biblioteca gigantesca. Então, assim, é lógico que ela vai sofrer racismo. Ela vai entrar na escola, ela vai sofrer racismo. Mas como que ela vai responder a esse racismo? Ela vai responder isso diferente de como eu respondi. Eu não tive uma infância de acesso à literatura negra, porque, enfim, né? Eu sou de uma família interracial, meu pai não era muito leitor, a minha mãe é branca e que lia, então eu lia coisas que tinham na minha casa. Eu tenho uma irmã que é professora de letras também, que me apresentou o caminho da literatura, mas eu não lia obras que tinham personagens negros positivados, né? Então, quando eu entrei na escola, eu era chamada de negrinha naná, eu era chamada de macaca. O meu avô era pai de santo, então eu me escondia deles, né? Que chamavam eu de macumbeira. Porque eu não tinha uma outra referência. Eu não ligava a televisão e via uma Maju Coutinho, né? Eu não vi uma Thais Araújo, eu não vi uma Isa, eu não vi um Baco, eu não li uma Conceição, eu não tive essa referência. Então, o que esse movimento fez comigo? De me retrair, de me esconder, de não existir, né? Qual é a pessoa negra que senta na primeira fila na escola? Onde é que tu sentava, Wallace? Lá atrás. A gente não senta na frente porque a gente não quer ser visto, né? A gente quer se esconder. Porque se a gente for achado, vai ser tipo Todo Mundo Odeia o Chris, né? Não é te achar pra te elogiar, não, é te achar pra te chacotar, pra ser racista com você, né? Ninguém quer ser seu amigo, as pessoas querem avacalhar você na escola, esse é o objetivo, né? Então, quando a gente pensa nesse lugar,
por não ter essas referências, eu entendo que sim, a literatura ela pode ser empoderadora, porque o que as crianças vão dizer hoje? Se alguém chega e diz assim, esse seu cabelo de bombril, que nem diziam pra mim, eu já vi uma criança dizer numa escola, porque eu sou professora de ensino básico também, né? E eu já vi uma aluna falando para outro coleguinha da escola, isso no ensino fundamental, teu cabelo é bombril. E ela disse assim, o meu cabelo não é um bombril. Aqui, o meu cabelo é um black power. Um black power de rainha. As rainhas africanas usam black power. Aí tu fica assim, meu Deus, uma criança de 8 anos dando uma resposta dessa. Por quê? Porque com certeza ela leu, né? O Mundo no Black Power de Tayó, da Kilsa de Oliveira, porque ela teve uma professora sensível, uma bibliotecária sensível, e ela entende que o cabelo dela não é um bombril, o cabelo dela é um cabelo de rainha. Né? Então, essa possibilidade da gente se ver em outros lugares, na narrativa literária, que nos faz positivar a nossa experiência negra, né? Contei uma história longa, né? Dei uma volta, eu sou dessas. Mas é isso. Professora, a gente achou maravilhoso, inclusive a equipe está falando que a gente passaria horas aqui te ouvindo, acho que todo mundo aí que está comentando. É muito bom ouvir, assim, porque é muito claro, você está falando coisas muito sérias e com embasamento, mas muito, muito fácil entendimento, então, assim, muito prazer. Obrigado a quem indicou, eu não lembro mais, mas, como eu disse, você vem sendo indicada desde a primeira semana, acho que foi desde a terceira live que mandaram pra gente. E muito obrigado a essa pessoa, se ela estiver vendo, inclusive. E aí eu vou aqui dar uns recados finais e pedir, se você quiser dar uma mensagem final. Primeiro eu queria lembrar a todo mundo que a live de amanhã a gente também tem uma live com a professora Ana Paula Menezes Alves, que é professora lá da UFMG, também maravilhosa. E o tema vai ser competência e informação para a área da saúde, reflexões em tempos de pandemia. O pessoal também pediu para lembrar que na live da Nath, que foi sobre gênero, foi criado um grupo no WhatsApp de pessoas interessadas no tema e a gente não está disponibilizando publicamente por ter muitos números de telefone de pessoas lá, então quem quiser fazer parte ou se interessar, manda mensagem para a página que a gente manda o link do chat. Inclusive, gente, a gente está muito feliz porque parece que estão rolando outros grupos. Inclusive, fica a sugestão aí, professora. A professora indicou várias referências. Estão pedindo para você também indicar as referências para a gente aqui. Eu mesmo quero para mim, inclusive, que eu não conheço muito, eu conheço só as coisas principais. E também para o pessoal, para a gente divulgar, aproveitando que hoje é dia do livro, né? Por que não indicar livros de literatura negra? E aí, se você quiser falar uma mensagem final, agradecer alguém, enfim, fica esse tempo aí para você fazer essa finalização. Então, eu sou apaixonada, né, por literatura. Eu acho que para mim foi muito transformador poder ter achado esse lugar, né, no campo da biblioteconomia para me reconhecer. Porque isso questiona também, né, esse lugar tão tecnicista da nossa área, né, traz essa possibilidade da gente se pensar nesse papel transformador, né, quando a gente pensa nesse lugar de mediador, né, da informação. Então é um tema que eu tenho muito apreço, eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre isso também com o maior prazer. Então eu fico muito grata pelo convite, pelas pessoas que indicaram, por quem assistiu essa live, essa segunda live. E aí eu queria encerrar com algumas indicações que eu fui pensando assim, um jovem, um mais velho, um brasileiro, um de fora, né? Peguei algumas coisas assim na minha biblioteca. Mas eu acho que assim, a busca por essas indicações vai muito daquilo que a gente está querendo ler no momento, né? Então eu escolhi algumas coisas aqui. Conceição Evaristo, gente, todos, né? Porque ela é maravilhosa. Mas um que eu tenho gostado muito de ler, assim, que eu acho que traz também um pouco dessa literatura afrofuturista, que a gente vai ter também agora bem falada, né? Que é esse livro aqui, Histórias de Leves Enganos e Parecenças, que é um livro de contos. Eu amo a Conceição Evaristo, né? Pesquisei sobre ela no
mestrado, então eu gostei muito de ler esse livro aqui de contos. Ele tem uma pegada, assim, um pouco afrofuturista, assim. Sou muito apaixonada pela Toni Morrison, que é uma escritora negra norte-americana. Então eu indico a leitura do livro Amada. Mas assim, eu não achei ele um livro fácil de ler, não. Assim, eu leio, paro, porque é um livro que traz uma dor, assim, mas ele também traz essas estratégias de insubmissão, né? Essas fugas para os quilombos, né? Alguns valores africanos também que a gente vai ter, né? Como essa circularidade, a oralidade, a corporeidade. Indico também, né, Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, e indico uma maneira de ler que para mim foi muito legal, que é ler um por dia, Wallace. Porque como é um diário, é legal, assim, eu começar na data que ela começou, né, e aí tu vai lendo junto com ela, assim. Ela começa em 16 de julho, então quem quiser começar agora no segundo semestre é válido. Eu não consegui parar de ler, não daria certo para mim essa leitura. Para as pessoas que são compulsivas como eu leio 3 livros ao mesmo tempo, eu não consigo ler só um. Então, para mim é interessante, porque aí, né, eu tenho um para ler todo dia um pedacinho, né? Já indiquei, ó, tô falando para eu indicar um defeito de cor, já foi indicado aqui mais cedo. A Dama da Ficção Científica, né? Octavia Butler, que tá bombando aí também. Inclusive, quem quiser participar, eu e o meu colega Douglas Viana, ele é da psicanálise, né, psicanalista, mas é uma pessoa fantástica, e a gente vai fazer o debate do livro Kindred, da Octavia Butler, no dia 8 de maio. Vai ser por live também, porque, né, estamos todo mundo isolado, a gente vai continuar lendo literatura. Qual canal, professora? Qual canal então, que vai ser essa live? Se me seguir pelo Instagram, a gente vai lançar por lá. Aí provavelmente a gente faça live pelo Instagram. Aí me segue lá, né? Eu acho que a minha página no Insta é zanza.gomes. Tá? Aí agora pensando nessa nova leva, né? Eu indico esse livro aqui do Giovanni Martins, O Sol na Cabeça. Que inclusive é a indicação de uma amiga minha bibliotecária, Natália Gastou, que deve estar assistindo aí também. Leiam esse livro, ele é fantástico, porque é aquilo que a gente estava falando desse projeto literário, né? Se vocês começarem a ler o livro dele, vocês vão tipo, cara, eu não estou entendendo nada disso aqui. É aquilo que a gente vai entender como literatura código, né? É uma escrita de um lugar, né? Então, quando tem esse lugar na escrita, quem é engravatado do setor bueno não vai entender. Mas o cara que é da quebrada vai sacar o que ele está querendo dizer. Então, é muito válido porque é uma leitura codificada. Aí dentro dos de fora, né, eu indico muito o Ondiak, esse livro aqui, Os da Minha Rua, que é um livro de contos também. O Ondiak é um escritor angolano maravilhoso. E é uma literatura mais suave, assim, sabe? Ele vai trazer contextos históricos acho que ele é de Luanda, né? Ele vai trazer alguns contextos históricos de Luanda, mas ele vai trazer isso pela perspectiva de uma criança. Então é muito interessante ler, né, esse livro. Um outro que eu tô lendo compulsivamente é a Ana Paula Maia. Indico esse, Enterre Seus Mortos. Eu li em 24 horas, esse livro é maravilhoso. Mas é assim, ó, pra quem gosta de uma coisa de uma literatura mais mórbida, assim, ela vai falar muito de animais, cadáveres. Pensa naquele clima mais cinza, assim, mais sóbrio. Então ele é um pouco mais denso, assim. Então, pra quem gostar desse tipo de literatura, eu indico também. E por fim, né, uma indicação de literatura infantil. O Mundo no Black Power de Taió, que é da escritora Kilsa de Oliveira. Indico demais, esse livro é maravilhoso. E eu esqueci de falar desse aqui também, que eu adquiri quando eu fui a Salvador, que é uma antologia, né, literária jovem afro, que inclusive é lançamento da Quilomboje, que é uma das primeiras a lançar escritores negros na literatura. O pessoal está falando Cadernos Negros, a gente também já falou deles antes, né, que foi quem deu a origem dessas coletâneas. E essa coletânea aqui é maravilhosa. Inclusive tem um amigo meu de Porto Alegre que escreve nele também, que eu indico demais também a leitura. Tem o Igor Gomes, que é de São Paulo, que eu já trabalhei demais com esse conto que tem aqui, que é o Don Quixote Pichain. Então eu indico demais também essa leitura. E por hoje são essas aí. Eu posso indicar muitas mais, tem uma biblioteca aqui, né? Mas não vou ficar lendo todos os títulos aí, né?
Professora, por favor, não precisa ser exatamente hoje, que a gente sabe que dá trabalho, mas se você tiver um tempinho aí na quarentena para mandar essa lista pra a gente vai adorar. A gente mesmo da Deixa eu comissão, como quem falar, falar, eu não vou mandar a lista pra vocês, porque e vocês divulgar. são folgados, né? Eu vou dizer o seguinte, pra vocês seguirem essa página aqui, ó, Mulheres Negras na Biblioteca, tá? Pode ser, Mulheres Fernanda. Negras na Bíblia, o Instagram. Essas meninas estão fazendo um trabalho fantástico com literatura negra. Então, assim, eu acho que essa página pode ajudar muito vocês, né? E também vão seguir o Merchan aqui, né, gente? Porque tem aqui, ó, a Livraria Africanidades, que também é de uma menina negra que faz biblioteconomia e que tem uma livraria negra. Então, tem o site também que vocês podem acessar e ela tem várias indicações de escritores e escritoras negras lá no site dela também. Eu estou muito feliz. O pessoal da comissão também está aqui comentando que está muito feliz também. Muito obrigado à pessoa que indicou a professora. A gente entrou em contato, a gente conseguiu. Demorou porque a gente não estava achando a professora. Tem esse problema, né? Inclusive, Elisângela, Zanza. quando vocês mandarem contato, já manda o contato mesmo, assim, para entrar em contato, que é muito interessante isso. A gente está como comissão, mas está muito colaborativo esse trabalho, muitas indicações, né? Óbvio que a gente tem umas pessoas que a gente já acompanha, mas a gente não conhece todo mundo, né? Claro. E aí é muito interessante essas indicações. Eu estou muito feliz mesmo, agradeço em nome de todo mundo, acho que todo mundo foi muito interessante, todo mundo gostou muito. A gente está concorrendo com o Tiaguinho, cara, e mesmo assim teve muita gente, Pelo amor de principalmente na Deus, vamos primeira encerrar live. essa live pra dar uma sambada aqui na minha casa, minha gente. Vamos, por favor, que eu também vou lá ver Tiaguinho. Então é isso, gente. Lembrando que também já foi disponibilizado hoje mais 2 vídeos lá no canal, que é a live da professora Kátia Lindemann e a live do professor Julio Dias, de Atuf, que é da Argentina. A gente vai divulgar isso daqui a pouco no material. Também vamos divulgar as diferentes que a Pri mandou de ontem. Então continue acompanhando a página, continue indicando gente, que a gente está adorando descobrir. Muito obrigado, professora, de novo. Foi um presente exatamente no dia do livro. Vocês são Muita lindos, lindorãs, lindas. E muito obrigado, gente. Vamos assistir o Tiaguinho agora, que para dar uma alegria na quarentena aí. Obrigada pra Boa quem noite, assistiu. gente. Até a próxima. Beijão. Beijo.